Hey, polacada, dzień dobry. Quem está falando aí é Ederson Marciano, responsável pelo blog Cruz Cara News. Mais uma vez no podcast do seu blog favorito, ou não também. Hoje aqui com um convidado bem especial, um rapaz bacana, o famoso Daniel Zanella. Para quem não conhece você, Daniel, o que podemos falar de sua pessoa, seu histórico? Tenho 26 anos, moro há 20 anos em Araucária e trabalho com jornalismo, faço faculdade de jornalismo. Escrevo para alguns jornais aqui da região metropolitana e tenho um projeto literário chamado Relevo, que é um jornal mensal voltado à crônica. Ele está indo agora para a edição 12 já, estamos próximos de um ano de jornal. E ele percorre o Paraná, a gente distribui ele em Araucária, Curitiba, para algumas secretarias. Mas a tua história aqui na cultura já vem de antes já, né, cara? Já tem uma história bem bacana na cidade de produção e de movimentação, não é verdade? Eu trabalhei no Jornal Popular durante 7 anos, desde 2004. Parei de trabalhar esse ano no jornal. E já tive alguns projetos já com jornalismo, eu tinha com o pessoal um projeto chamado Circo da Imprensa, que a gente questionava a imprensa local. E já participei já de algumas reuniões dos grupos de poetas de Araucária, já estive envolvido já em alguns grupos que pensaram a questão da cultura em Araucária. E ultimamente estou com essa questão de voltar mais direto ao jornalismo mesmo. Hoje você é acadêmico de jornalismo, não é verdade? Estou indo para o 4º período de jornalismo agora, são 8 períodos. Sou bolsista lá na Universidade Positivo. E praticamente todos os projetos atuais eles têm alguma relação com jornalismo mesmo, que acho que tá no sangue, que é o caminho que eu tenho optado ultimamente para ver se ganha algum dinheiro. Ou não, né? Ou não. Como é que você ingressou nesse lance de literatura aí, cara? Você sempre gostou de ler? Eu tenho alguns escritos desde pequeno, muito ruins inclusive, né, que espero que nunca sejam revelados, né? As coisas muito ruins mesmo. Já até algumas vezes já escrevi sobre os primeiros escritos, né? Sobre como, quando eu fui reler, como eram péssimos. Era poesia, mas de um mau gosto, assim, que acho que eu tinha lido o Augusto dos Anjos e achava que podia fazer, né? É só falar de humor, tá? Só falar com umas palavras difíceis e coisas mórbidas que já estava feita a literatura, né? E aí, desde 2004, eu comecei a escrever crônicas para o Jornal Popular. E algumas não eram exatamente crônicas, eram mais comentários políticos sobre o noticiário, sobre... Eu lembro que teve desde um comentário que o Rui fez na época da Câmara, até alguma coisa a respeito de uma morte que teve uma vez na festa do pêssego. Então eram coisas assim voltadas ao cotidiano. Aí comecei então a escrever mais para alguns outros jornais. Eu publiquei também crônicas no Impacto Paraná, que é um jornal de política. Aliás, bem suspeito, né? Eu diria cretino, no que tange a jornalismo, né? Como a gente imagina que deva ser o jornalismo como instrumento, né, de cidadania. Então, parcial, né? Mas também não é o único, né, nesse grupo, né? Acho que dos jornais que eu já trabalhei hoje, todos eles têm sérias dificuldades de conseguir separar a informação de política, né? Pelo menos o Jornal Impacto tem um mérito que ele deixa bem claro a posição dele, sim, né? E até acho que nesse ponto ele é menos hipócrita que a maior parte dos veículos locais. Com toda certeza. Porque ele não acha que o leitor é burro. Então ele diz, nós somos contra o Requião, nós somos a favor do Beto Rich. Então, todas as notícias que você lê a partir disso já te esclarecem qual é a posição do jornal. Ao contrário de alguns jornais, que eles se dizem apartidários e imparciais e eles acabam contaminando o noticiário, achando que o leitor não percebe. Que o leitor tem 12 anos e que ele é incapaz de perceber quando o jornal manipula uma pesquisa, por exemplo, né? Mas isso, nenhum dos dois casos é digno de ser colocado como jornalismo feito mesmo, né? Mas só que sempre colaborei com esses jornais, eu até tive um trabalho de distribuição desses jornais, ainda distribuo alguns jornais hoje. O Impacto, inclusive, eu continuo distribuindo. Eu acho que os leitores são inteligentes o suficiente para decidirem por si o que eles acham bom ou ruim para eles. Então, o meu trabalho é só de distribuição desse material, né? Mas escuta, você também tem material já impresso, livro já, de grupos, já participou, não é verdade? Eu já participei de algumas coletâneas, todas de crônicas, né? Eu já participei de 7 coletâneas. São editoras pequenas que você
vai até as editoras e você oferece o seu material. E aí eles fazem uma seleção, como são editoras pequenas, eles fazem uma espécie de seleção anual dos escritores que farão parte do livro da editora. Mas você vai até a editora vem até você? Não, geralmente eles abrem editais públicos, né, com regulamentos, com temáticas, e aí você ou manda por correio ou por e-mail esse material, e aí eles analisam se tem potencial para integrar aquela conjuntura do livro. Eu acho interessante esclarecer mesmo que tem muitas pessoas que escrevem, que estão nos ouvindo agora, né, cara? Que escreve, produz coisas até bacana mesmo, né? Que não tem pra onde escoar essa produção, né? Eu acho que é legal estar esclarecendo, né? Que é alguma das coisas que é preciso você perder talvez algumas ideias que você tem acerca de literatura, né? Que não vai acontecer de você ser descoberto por um agente literário quando você está escrevendo na calçada da sua casa, né? Mas por que a literatura não é pop, não é música, não é algo, né? Então quem tem algum tipo de interesse de publicar, de divulgar, ou de ter alguma subsistência com literatura, tem que correr atrás, né? Exatamente. Eu acho até que uma das principais razões, assim, para muitos artistas, até acho que escritor não é artista, né? Mas para muitos... Não, porque eu acho que é mais um trabalho de transpiração do que de inspiração. Mas eu vejo que tem mais a ver, assim, essa questão de que muitas vezes os artistas, em geral, eles acreditam que não há necessidade deles terem responsabilidades, buscarem capacitação, serem trabalhadores daquilo que eles acreditam que fazem bem, né? Então, por eles fazerem de uma forma até, digamos, romântica, achando que aquilo que você faz no momento que você está chapado vai ser aquilo que a crítica vai idolatrar, acaba fazendo com que muitos, às vezes, não consigam explorar o próprio trabalho. Fica sendo uma coisa assim de que eu não sou conhecido porque ninguém descobriu o quanto eu sou gênio, sabe? Em literatura é bem isso, você tem que divulgar o teu trabalho, você tem que saber como fazer para levar o que você produz até o público e treinar, escrever, ler. E essa iniciativa do Jornal Relevo foi de repente uma forma que você criou ou ajudou a criar para estar divulgando seu trabalho, né? Porque eu acho que é um bom exemplo. Porque toda edição tem um texto meu, né? Que eu edito o jornal, escolho o grupo de escritores que fará parte da edição, né? E coincidentemente sempre tem um texto meu, né? Então, vamos deixar bem claro pro pessoal. O que é o Jornal Relevo, para quem não conhece? É um periódico mensal voltado à crônica. A crônica seria uma espécie de comentário do cotidiano. É um tipo de texto que tem um pouco de literatura e um pouco de jornalismo. Então você escreve sobre as suas impressões acerca da vida, acerca da política, acerca dos seus amores. Uma leitura do cotidiano, né? Exatamente, cara? De uma forma literária. E a crônica, ela surgiu no jornalismo impresso mesmo. Os primeiros cronistas brasileiros foram José de Alencar, Machado de Assis, e eles começaram escrevendo sobre notícias do Planalto, notícias sobre a cidade, impressões sobre a população, e aquilo acabou criando a crônica na forma como a gente vê hoje, que é talvez o gênero literário mais conhecido do público. Porque tem, por exemplo, hoje você pode não ter o hábito de leitura, pode não ler livros, mas você conhece quem é Luiz Fernando Veríssimo. Com certeza, né? Você pode, às vezes, não ter ficar no vestibular também, né? Tem essa questão. Você pode, às vezes, não ter um contato direto com a literatura, mas você já leu alguma coisa de Arnaldo Jabor. Com certeza. Então, a crônica é um gênero muito popular. E aí, o que eu acabei vendo em relação a essas mudanças que a gente passa, até o próprio podcast que a gente está fazendo é uma mostra disso, né? De como as coisas mudam rapidamente, né? Sim, né? Há 10 anos atrás não existia tecnologia, talvez, para fazer algo com tanta facilidade que pudesse levar a informação para as pessoas de um modo tão democrático, né? E a comunicação está muito versátil, muito dinâmica hoje, Isso. né, cara? Isso que me intriga, cara, porque veja bem, porque a criação do jornal, pelo menos na minha opinião, vai a contramão a isso, né, cara? Porque a tendência, agora com esse iPad e tudo mais, mostra um caminho, né? E, na verdade, o teu jornal, até mesmo quem era o cara, o Jornal Popular, que é o maior veículo de comunicação da cidade, vai em contramão a isso, né, cara? Eu acho bem curioso. Até queria comentar em relação a isso. A leitura que eu fiz que isso, na verdade, é um movimento mesmo, né? As mídias estão sofrendo um impacto tremendo em razão da proliferação da internet, né? A leitura que eu fiz foi que é cada vez mais difícil para quem faz crônica. No meu caso, eu não faço poesia, não faço teatro, não faço música, eu só faço crônica, né? Não sei fazer conto, já tentei, sou um péssimo.
Discordo, tem alguns, né? Tem alguns publicados que são bem bacanas. Mas eu acho... Discordo. Mas até a questão assim do que o autor acredita que é bom e ruim, às vezes não é nem pela qualidade, mas é você sentir a vontade fazendo, né, o trabalho, né? Que é aquela questão de como você conseguiria fazer música sertaneja sendo que você tem uma veia rock and roll, por exemplo, né? Você não consegue ir contra esse tipo de natureza, assim, né? Então, o Fábio Elias discorda disso, né? Existe, vamos... Às vezes a gente fala pela gente, né? Somente, né? O Fábio Elias vai contra isso mesmo. E aí eu acho que o que aconteceu com os cronistas nos últimos 10 anos, os jornais impressos, eles tiveram perda de quase 50% de faturamento, circulação, até de poder de mobilizar a sociedade. Os jornais impressos, eles não conseguiram se adaptar ao impacto da internet. E com isso, muitos cronistas que buscavam espaço tradicional de divulgar o material iam até o jornal, e hoje o jornal não tem mais essa possibilidade de abrir as portas, porque os jornais eles funcionam num regime de quase falência. Os jornais, às vezes, a maior parte dos jornais brasileiros são todos jornais com crises financeiras muito fortes. E aí o que eu comecei a perceber nessa questão do meu trabalho como de crônica e dos blogs, sites, coletivos, até alguns projetos que a internet proporciona, que tem muita gente escrevendo crônica na internet. E essas pessoas, elas não conseguiriam espaço, porque os jornais não têm como abrigar mais esses escritores. Há poucos jornais, e os jornais eles vão apostar num escritor novo surgido na internet, eles vão apostar nos medalhões. Com certeza. Os jornais vão apostar no Rui Castro, vão apostar no Luiz Fernando Veríssimo, no Arnaldo Jabor, que são nomes que já têm o seu público. Então, e certeza de venda, né? Certeza de venda. Então o jornal pago ele não consegue mais assim inovar, que era uma coisa que antigamente você via. De repente o Monteiro Lobato, por exemplo, surgiu numa carta que ele escreveu para o Estado de São Paulo. Aí o Estado de São Paulo abriu um espaço para ele para ser colunista, daí ele começou a publicar os livros. E escute como é que funciona o esquema de seleção de autores e de textos. Você que faz mesmo a seleção? E são todos oriundos da internet. São blogs, sites, coletivos literários. E aí eu entro em contato com o autor através do blog, né? Escrevo, comento, eu gostei desse texto, gostaria de saber se você tem interesse de colaborar com o jornal, que ele é gratuito, então a publicação do seu texto não teria um retorno financeiro imediato. Sim. Mas só um retorno de divulgação. A gente tem todo um trabalho que a gente faz para que mais pessoas conheçam o trabalho do escritor, né? E aí a gente faz de uma forma que talvez possa ser o futuro do jornalismo impresso. Sim. Que em relação à informação, o jornalismo impresso ele é obsoleto. Você não tem como querer competir com eu acho que nem com a internet. O jornalismo impresso já não competia com o rádio. O rádio, nas pesquisas todas de credibilidade, qual era o meio que as pessoas escolhiam para se informar e que achavam que tinha a notícia em primeira mão e com melhor qualidade, as pessoas já diziam que era o rádio. Isso tem demonstrado com os vereadores e deputados que são eleitos com maior credibilidade ainda, cara. Exatamente. E que depois afarfam o povo, né? Sim, e que todos eles têm suas rádios, suas emissoras, né? O que mostra que eles acreditam que algumas mídias tradicionais ainda são importantes. A maior parte das rádios acho que são de políticos. São políticos. Igrejas, né, cara? São grupos poderosos, né? E quanto uma coisa em relação ao jornal, como é que funciona o lance da viabilização financeira desse jornal? Porque eu vi ele tem poucos, né? Uma curiosidade minha, porque como tem meu blog ali, eu tenho algumas dificuldades para estar mantendo um pouco custo, mas existe um custo. Existe, né, um custo e como é que você faz para viabilizar isso, cara? Então, uma coisa que foi conversado através de editoriais do jornal é de, em hipótese alguma, deixar que o jornal sobrevivesse de anúncios públicos. Que eu acredito que não é papel do poder público patrocinar jornal impresso. Concordo. Acredito que não é papel do poder público patrocinar músico, não é papel do poder público participar da exposição e nem ateliê. Acho que o poder público existe para dar suporte, espaços para que o artista possa divulgar o trabalho dele, não para simplesmente abrir o caixa e bancar as suas ideias malucas. Inclusive, né? esse clientelismo aí, que eu acho que é muito forte aí no cara, eu acho que boto muito em cima disso, porque o pessoal tem mania, minha opinião, né? Minha opinião é que o pessoal tem muita mania de ficar cobrando, a gente quer tocar um tema, né? Porra, corre atrás, né, cacete? Sim, faça parcerias, converse nos comércios aí com pessoas interessadas em agregar ao próprio produto algo diferente, né?
uma coisa que se dizem muito a respeito da relação de artistas com o poder público, que quanto mais uma cidade tem artistas que acreditam que o poder público tem que bancá-los, mais provinciana a cidade é. Com certeza. Porque a partir do momento que você tem um ofício e que seja envolvido na área de humanas, e você sabe que você tem que se capacitar para isso, você tem um trabalho de aprendizagem, você já começa a automaticamente desvincular o seu trabalho do poder público. Porque primeiro que o poder público é passageiro e tudo que você receba nessa troca com o poder público, no final você vai ter que dar um retorno. E assim, cara, a troca direta eu sou contra, mas também tem o lance mesmo que é a obrigação deles, né? Que é a viabilização dos eventos. E tem editais aí, cara. O cara se organizar efetivamente, como faz hoje em dia com o Coma, aí, que é um exemplo para a cidade, com a ONG dele aí. Se profissionalizar de verdade, a coisa acontece, cara. Acho que está certo nesse sentido mesmo, cara. Mas me responda, de onde brota o dinheiro para isso, cara? A gente vai nos comércios, né? Eu e a Kelly, que faz a parte comercial. Inclusive está aqui a Kelly, tá nos bastidores aqui. Escutando a prosa toda. A gente vai nos comércios e a gente tenta de alguma forma vincular o relevo ao que o comércio oferece. Então a gente tem anúncios de papelarias, temos anúncios de cursinhos, escolas e até, por exemplo, a própria panificadora que anuncia conosco essa edição, ela vende livros lá, tem um espaço para livros e tal, para encomendas, que não tem livraria em Araucária, não tem uma distribuição. Isso é verdade, né? Não tem uma distribuição de livros maciça na cidade. Então, às vezes um comércio, a gente acaba tendo livros lá para vender e tal, e a gente traz essa particularidade para o jornal. E o jornal não tem um custo muito alto, porque é o custo, a tiragem dele? 2.000 exemplares. Ele tem um custo de gráfica e um custo de distribuição. E aí o de correio, que as pessoas que colaboram na edição, a gente envia os jornais, independente de onde elas forem. O pessoal que envia texto, que seleciona texto, tem com custo para publicar? Não tem nenhum custo para nós, nenhum custo para eles. E a gente ainda tem essa prática de enviar os exemplares para o escritor, até para ele fazer a divulgação no círculo, na rede social dele, né? E aí então o custo não é muito alto, o que também não significa que seja um custo baixo. Por exemplo, se todo mês você tem que tirar da sua renda padrão uma grana para investir no seu próprio jornal, não é um negócio inteligente, né? Não. E ao mesmo tempo você não pode ficar fazendo empréstimos para um veículo impresso, né? Para um jornal, é loucura, né? Você tem que tentar fazer um negócio que, se ele não te dá lucro, ele não te dê um prejuízo. Então você consiga... mínimo, né? Você consiga levar ele de uma forma sustentável. E me conte como que é a citação desse jornal aí, porque eu tive acesso a esse jornal no Colégio do Trabalho, que até por sinal patrocina o João Paulo. Quando eu li ali, até vi teu nome ali, eu fiquei bem feliz, cara, porque é uma iniciativa bem bacana, sabe? E o pessoal lá do colégio, tinha as crianças que eram meio perdidas, assim, saca? Até trabalhei alguns textos do pessoal ali, mas em si, no mínimo, o choque acontece, cara, que eu percebi, sabe? Pô, que porra é essa? Os caras lê ali e tal, lê e tem uma sensação bacana, no mínimo, crítica negativa. E você, como é que veio o jornal na cidade aí, cara? Existe uma dinâmica bem interessante nessa questão da citação do jornal impresso. Apesar dos jornais de notícias estarem em decadência, o formato de jornal diário está fadado ao apagão, ao esquecimento. Não acredito que em 30 anos nós teremos jornais diários de notícias. É inconcebível, né? Mas só que o jornal impresso ele tem uma coisa que a internet não produz, que é o fenômeno da permanência. Então você publica o seu texto num blog, você pode ter lá 100 comentários, mas aquilo ali é uma coisa, ela seria assim, tênue. De repente você pode editar aquele post, você pode simplesmente apagar, pode cair a tua rede, você perder o domínio, qualquer coisa. O impresso não, aquilo está impresso, é permanente. Registrado. Né? Registrado, exatamente. O papel ele ainda tem esse poder de fazer com que as pessoas valorizem ele. Não no formato de notícias, porque, por exemplo, você pega o fato da morte recente do Bin Laden, que os jornais deram uma barriga atrás da outra. Era um erro atrás da outra, porque a cada hora tinha uma novidade. Então o jornal fechava às 11 horas, porque tem que mandar para a gráfica, para estar na mão do leitor às 7 da manhã. Só que entre as 11 e as 7 da manhã tiveram diversas novidades. E aí o leitor ele lê um jornal atrasado, um jornal obsoleto.
E abre o Twitter dele, já tá aparecendo outra coisa lá. Exatamente, exatamente. Ele pode acompanhar a informação do interesse dele em tempo real. Só que o impresso, ele ainda pode ter uma outra aplicação nesse contexto. Que ao invés dos jornais terem essa preocupação de ter a notícia diária colocada no jornal, eles podiam pegar essas informações de um período, de uma semana, de 2 semanas, e contextualizar, analisar essas notícias, colocar ela num contexto histórico, que é coisa que os jornais não fazem. Ninguém pensa em informação. E de repente um jornal de literatura impresso, ele traz assim para as pessoas essa noção de permanência. Então, aqui tem um produto literário impresso. Isso aqui é dessa forma e eu posso guardar, eu posso daqui a não sei quantos anos eu posso pegar esse material e ver que naquela edição daquele mês saiu um texto meu. Mas em relação assim, quando eu perguntei, é a citação da ideia mesmo. Porque a galera, quando vê um jornal, o cara quer ver o quê? Quer ver horóscopo, quer ver notícia, quer ver sangue, né? O cara olha ali, porra, tem texto. Texto que o cara, né? Às vezes o cara não tá preparado pra aceitar aquilo, né, cara? E como que você vê a citação do teu jornal? Porque a proposta é diferente do jornal que tem na cidade, né, cara? Bem diferente, por sinal, né? Eu acredito, assim, numa tese de um estudioso italiano, que ele diz que a sociedade atual é uma sociedade líquida. Ou seja, existem pessoas com diversos gostos e com a possibilidade de ter esse gosto atendido muito maior do que era há 10, 20 anos, né? Então, as coisas são muito mais rarefeitas, você tem uma dificuldade cada vez maior de mobilizar as pessoas, mas só que as pessoas começam a formar grupos, redes sociais, nichos. E a literatura é um nicho desse também. A gente às vezes tem aquela impressão de que poucas pessoas leem, poucas pessoas têm contato com a literatura, porque de repente o nosso círculo é formado por pessoas que não têm contato com esse material. Mas existem círculos pequenos que têm esse contato e que valorizam esse trabalho. Então, o maior desafio, na verdade, é conseguir encontrar aonde estão esses nichos para que esse jornal atinja esse público. E tem, porque... E criar novos nichos também, né? Exatamente, e conseguir criar novos leitores, pessoas interessadas nesse material. Tem público. É que encontrar ele não é muito fácil, porque as pessoas são cada vez mais individualistas. Sim. Ou elas formam grupos de confiança muito restritos. Então, para você conseguir saber qual é o perfil do leitor é um trabalho muito difícil. É de você saber como está sendo ser recepcionado o trabalho que você faz. Mas pode ser também ao mesmo tempo um trabalho gratificante de você saber, às vezes, de um leitor nosso de Toledo, esses dias mandou um e-mail para nós dizendo que encontrou o jornal numa cafeteria em Curitiba e gostaria de colaborar com o jornal e que queria mandar texto, saber quanto custava e tal. Daí a gente explica, né, que não é gratuito e tal. Mas é um trabalho que às vezes até foge da gente de saber o que o público acha. As pessoas não têm o hábito que existia antigamente, através de cartas, de mostrar o que elas pensam. Hoje as pessoas elas escrevem muito pouco, assim, nesse sentido assim, de dar um feedback do próprio trabalho. Você que tem um blog de informação, você deve ver que às vezes você não sabe se você está indo para um bom caminho, porque as pessoas não comentam, ou se as pessoas não comentam porque está bom, né? Sim, é difícil fazer essa leitura de como está sendo avaliado o próprio trabalho. O meu é mais diretamente pelos acessos, né, cara? Se eu tenho um acesso lá de 150 acessos numa semana, eu tenho de 13, 12, alguma coisa aconteceu. Daniel, é o seguinte, cara, pra quem quer participar do jornal, o que tem que fazer, cara? Como são os meios de contato com sua pessoa, cara? O meio mais adequado para entrar em contato com o Relevo é através do e-mail, que é jornalrelevo@gmail.com. Aí a gente vai entrar em contato, a pessoa que entra em contato, ela tem a oportunidade de ou encaminhar material direto, ou nos designar um link que fale sobre onde esteja o trabalho dela, um blog, um site, uma publicação Sim. que ela teve. E aí a gente analisa se... É bem raro o caso assim, de escritores que vão atrás do Relevo e que a gente não consegue nada para publicar, assim, porque geralmente as pessoas que já procuram o jornal são pessoas que já têm assim, uma certa aplicação, uma certa vontade de divulgar o próprio trabalho, né? São poucos. E logo tem uma produção mais, né? Isso, até levam mais a sério a própria produção, né? Aqui na coluna da direita do blog tem o endereço do Letras no Canto, que é o seu site, né? É o meu site pessoal. Lá encontra mais informações de como publica? Sim, tem todos os PDFs do jornal lá, tem o meu próprio contato pessoal. E através desse caminho, aí é só
Então tá. Só qualquer busca na internet do relevo vai jogar para as páginas do relevo, para conhecer um pouco mais sobre o que é crônica, que existe uma certa confusão entre conto e crônica. Às vezes as pessoas querem... Já tivemos casos de escritores que pedem para que publiquemos o primeiro parágrafo do livro dele, mas daí o livro começa lá com Adamastor entrou no cinema. Mas, tipo... E daí? E aí isso não tem nenhum vínculo com a realidade, né? Isso é a ficção, né? Sim. Não que não exista mentira na crônica, mas é que é uma linha tênue, né? Então, às vezes tem no site, no blog, tem mais informações sobre isso, e quem tiver interesse pode entrar em contato comigo mesmo, que vai ser um prazer ler o material e, se possível, publicar ele também para divulgar a literatura. Então fica assim, então quem tiver mais interessado em saber um pouco mais sobre o jornal Relevo, sobre o trabalho do Daniel Zanella, deixa na coluna da direita sua aí, eu tenho o link deles num canto, clica ali que vai ter mais informações. Então, pessoal, queria agradecer a presença do Daniel mais uma vez aqui no nosso estúdio. Estúdio do Jandir, né, cara? Tô me achando já. Tá em casa, né? Me achando já o radialista. Eu agradeço também a oportunidade de divulgar o trabalho, porque que sejam 2, 3, 5 pessoas que tenham o interesse de conhecer o projeto, já vai ter valido a pena vir até aqui, porque trabalhar com literatura não é uma coisa das mais fáceis, né? Mas às vezes a gente encontra aí, né, nesse caminho pessoas que também têm o mesmo percurso, e aí podemos de repente formar parcerias no futuro aí e transformar a literatura em algo mais corriqueiro ao dia a dia que é o ideal, né? Das pessoas. Queria agradecer também a presença da Kelly, com a sua presença silenciosa, mas ilustre. Fiscalizar a parte comercial, ver se tá tudo bem aí. Sim, ela tá aqui com uma prancheta, calculando aqui os... Então, pessoal, obrigado pela atenção aí mais uma vez no nosso programa. Até a próxima, e qualquer coisa, entre em contato. E até breve. Tchau a todos.